Shalom, pessoal do grupo de estudos. Nós estamos estudando sobre a imersão até Bilá. Vocês já devem estar em mãos com a apostila, e esse vídeo é para auxiliar a compreensão desse assunto. Então, vocês que estão em mãos com a apostila até Bilá, a imersão e o que vem depois, podem acompanhar. E aqueles que não estão, como eu vou dar aqui as referências, você pode anotar e depois vocês podem pesquisar. Bem, esse estudo que nós estamos fazendo sobre imersão é um estudo dentro da compreensão que eu tenho hoje. Como diz a Escritura, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, você tem que se expor a outras partes, pesquisar, levar diante do Eterno, mediante a sabedoria dele, você reter aquilo que é bom. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho voltado pela questão da restauração, porque são princípios básicos e que muitas vezes estão corrompidos. No livro de Hebreus, capítulo 6, o verso 1 e 2, vai falar de ensinos básicos a respeito do Messias. E o livro de Hebreus se propõe a tratar de outros assuntos, e não os ensinos básicos. Mas o interessante é que ele cita aqui alguns fundamentos, alguns ensinos básicos a respeito do Messias. Ele diz assim, Hebreus 6:1: Por isso, deixando os ensinos básicos a respeito do Messias, prossigamos até a perfeição. E aí ele vai dizer quais são esses ensinos básicos. Ele vai dizer assim: não lançando de novo o fundamento da Techuvá, que é o arrependimento, o retorno das obras mortas, o fundamento da Emuná em Elohim, a confiança, a fé em Elohim. Então é um outro fundamento. Então um é a Techuvá, o arrependimento, o outro é a Emuná. Do ensino das imersões, dos batismos, então no plural, então existe mais de um, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então aqui nós temos alguns fundamentos: Techuvá, que é arrependimento, Emuná, a confiança, a fé em Elohim, o ensino das imersões, dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E o autor dos Hebreus, ele resolve tratar de outros assuntos. Por quê? Porque aquele público já tinha um conhecimento sólido sobre esses fundamentos. Porém, hoje a Kehilá, depois de tanto tempo, ao longo desses séculos, foi entrando corrupção, desvios da palavra, e as pessoas que vieram depois passaram a seguir os ensinamentos que não estavam embasados como no princípio. Então essa adulteração, essa corrupção desses fundamentos muitas vezes se deu no passado. Porém, as pessoas hoje que estão ensinando dessas formas equivocadas, a maioria não fazem de má fé, pelo contrário, fazem porque assim aprenderam, entendem como sendo do Eterno e assim ensinam a outros. Então são pessoas honestas, são pessoas que fazem com base na fé, com base no entendimento que têm, e ao Senhor trazer entendimento novo na palavra, clarear mais o assunto, trazer mais um retorno, uma restauração, essas pessoas estarão abertas. Claro, não são todas, Então o propósito desse estudo é a gente levar esse fundamento da imersão, do batismo, ao processo de restauração. O processo de restauração não é algo rápido. O
processo de restauração não é feito por uma pessoa só, requer tempo, dedicação, pesquisa. Então aqueles que estão interessados na restauração, eles devem ter esse perfil, eles não devem se fechar em si mesmos, em um só grupo, mas devem estar atento ao que o Senhor também compartilha com outros, porque o Senhor entrega tudo a um só. Então fica aqui o meu desejo de que vocês pesquisem mais sobre o assunto. Então, esse fundamento da imersão é um fundamento assim importantíssimo de a gente aprender. Então, no nosso grupo estamos estudando sobre esse ponto, né? E aí muitas pessoas acham que a imersão começa, né, o batismo, com Yohanan no deserto, Yohanan o imersor, João Batista. Por quê? Porque elas pegam as escrituras em português, e na escritura em português que elas pegam, a palavra batismo surge ali com João. E aí ela não vê essa palavra antes de João. Então, deduz então que começa com João. Só que na realidade essa palavra batismo é a palavra originada do grego. E João não usava grego, ele não ministrava em grego. O público dele era judeus, era Erudim. Então ele falava ali no hebraico, ou provavelmente aramaico, mas grego não. Então, nós temos que verificar dentro do hebraico os termos que se usam para a imersão, para o banho, para a tevilá, para o lavar. Então, essa prática, esse princípio, né, da purificação pelas águas, tanto por imersão como por aspersão, já era feito há muito tempo, já estabelecido na própria Torá, que é a lei. Então nós precisamos voltar ao princípio para poder entender as revelações que vieram depois, as coisas que vieram depois. Interessante que a gente vai estudar justamente no livro de Bereshit, que é o livro de Gênesis, que vai tratar sobre o princípio, e lá nós vamos verificar sobre a questão da imersão. Então ali é uma grande revelação sobre a questão da imersão. Então no livro de Oséias 4, verso 6, diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído, foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Então muitas pessoas até usam esse texto, mas que conhecimento é que as pessoas não tinham, né? Que conhecimento estava faltando, do qual estava vindo então a destruição sobre o povo? O próprio versículo vai dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da Torá, da lei, de teu Elohim. Também eu me esquecerei de teus filhos. Então, o conhecimento que estava faltando era o conhecimento da Torá, da lei que havia sido esquecida. Então, é importantíssimo que nós venhamos buscar então o conhecimento da Torá, da lei. A Torá então é composta de 5 livros, e o primeiro é o livro de Bereshit, Gênesis. Então, nós vamos para a Torá, para Bereshit, buscar esse conhecimento profundo sobre a imersão. Quando nós formos estudar sobre Bereshit capítulo 1, nós vamos entender algo que Paulo vai falar aos Romanos no capítulo 6. Então, no capítulo 6 de Romanos, Shaul vai trazer uma revelação, um entendimento dele com relação à imersão. Vai dizer o seguinte, Romanos 6: ou porventura ignorais
porque todos quantos fomos imersos no Mashiach e Yahushua, fomos imersos na sua morte. Então, quando nós somos imersos no Mashiach, nós somos imersos na morte dele. Então, de onde vem esse princípio, esse conceito de estar debaixo d'água, representando como morte? Então, nós vamos ver que isso está em Bereshit, em Gênesis, capítulo 1, quando a terra estava totalmente imersa debaixo das águas, estava ali sem vida. Nós vamos ver também na figura do dilúvio, quando a água novamente cobre toda a terra e ali traz a morte, né? Sepulta ali debaixo das águas a vida, né? Os animais, né? Os homens. E no verso 4 de Romanos, vou ler novamente o 3 e o 4, Romanos 6, 3 em diante. Então, ora, porventura ignoreis, quer dizer, não é algo para ser ignorado, né? Ignoreis que todos quanto fomos imersos no Mashiach Yahushua, fomos imersos na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele pela imersão na morte, para que, como o Mashiach foi ressuscitado dentre os mortos pela kavod do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, estar debaixo da água é sepultura, morte. Ao sair das águas é ressurreição, novidade de vida. E é justamente o que acontece depois que o Senhor faz com que as águas se juntem num lugar só e apareça a terra. O Senhor vai dar uma palavra de comando para que a terra produza ervas, árvores, né, com frutas, com sementes. Então, vida após aquele período de morte. Mas depois que a terra seca surge saindo dali das águas, as águas são removidas. E aí aqui fala sobre a questão da novidade de vida, né? Shaul falando de ressurreição e novidade de vida. Outro ponto importante aqui é que também depois do dilúvio vai ser novamente os animais, né, vão sair ali da arca e os homens, e aí a vida volta ali para a terra novamente. E o verso Romanos 6,5 vai dizer assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então, em um outro momento, nós vamos tratar mais sobre esse texto de Romanos, mas vamos voltar para Bereshit, e lá nós vamos estudar sobre as duas imersões da terra. E naquelas duas imersões da terra, nós vamos entender muito sobre nós. Por quê? Porque nós viemos do pó da terra. Na verdade, a Torá, o livro de Bereshit, vai dizer que para Adão, tu és pó e ao pó tornarás. Então tu és, não é que um dia você foi, tu és pó. Então ainda somos pó da terra. Então a terra fala muito de nós. Então nós vamos estudar ali sobre as duas imersões da terra. Então vamos para a primeira imersão da terra em Bereshit 1, verso 1 em diante. Diz assim: Bereshit, no princípio criou Elohim o Shamaim e a Eretz, a terra, né, os céus e a terra. Interessante nesse versículo que a palavra Bereshit, ela começa, as escrituras começam com a segunda letra do alfabeto hebraico, que é o Bet. Que também o alfabeto hebraico também são números. Não é como no português, que nós temos o alfabeto e nós temos os números arábicos. No hebraico, as letras também são os números. E Bet é 2. Bet é 2. Então aqui começa como Bet Reshit. E alguns interpretam como aqui está se falando sobre dois princípios: o princípio do Shamaim e o princípio da Eretz, que é o princípio da terra. Acredita-se, né, e alguns, e eu também, que entre o versículo 1º e o versículo 2º, aqui é uma grande distância de tempos.
Então, sobre essa primeira terra que foi criada, não se entra aqui em detalhes. Já no versículo 2, algo então aconteceu entre o primeiro e o segundo, para muitos pesquisadores, eu acredito também dessa maneira. E aí o que acontece no versículo 2? E a terra estava sem forma e vazia. Então ela estava um caos absoluto, uma desordem, uma confusão. Então tudo indica que antes ela não estava assim. Então aconteceu algo. Então muitos acreditam que houve uma primeira criação, e essa primeira criação então foi de uma forma destruída. Eu acredito também dessa maneira, mas não é esse ainda o nosso assunto. Aqui vai falar que havia então trevas sobre a face do abismo, né, do precipício ali das águas subterrâneas. E Aruach de Elohim se movia, pairava sobre a face dos Maim, que é das águas. Algumas traduções trazem que Aruach de Elohim se movia, outros que pairava. Acontece as duas coisas ao mesmo tempo, porque à medida que Aruach pairava, ela estava pairando e se movendo. Imagine assim, uma figura de linguagem de uma ave pairando sobre um alvo. Então ela não fica parada, porque se ela parar, ela cai. Então ela paira. E aí ao ela pairar, ela também se move, mas se move sobre aquele alvo. Então aqui Aruach estava pairando. Bem, isso aqui nós podemos trazer sobre a nossa vida. Nossa vida então se tornou um caos, uma confusão, uma desordem, veio trevas, e o Senhor não desistiu de nós. Aruach de Elohim paira, se move, ia sobre nós. Então, para quê? Para que as coisas mudassem. Para que as coisas mudassem em nossa vida, é necessário que venha a luz do Eterno. A luz do Eterno venha sobre nós. E disse Elohim, haja or, que é luz, e houve or, luz. Então, aqui é interessante a gente entender que essa luz, então, vai desencadear, né? E é interessante que nós vemos no versículo 2, há dois elementos aqui juntos. Aruach de Elohim, se movendo sobre a face das águas. Então Aruach e as águas, o Espírito e a água. E aí, em seguida, após que Aruach se movia e parava sobre os Maim, as águas, disse Elohim, haja or, luz, e houve luz. Então essa figura desses elementos de Maim, águas, Ruach e luz, é um princípio. Quando o Messias vai falar com Nacadimon, com Nicodemos, sobre o gerar de novo, né, foi traduzido como nascer de novo, ele vai falar que se a pessoa não nascesse, né, da água e da Ruach, quer dizer, na verdade, se ela não fosse gerada da água e da Ruach, ela não poderia entrar no reino. E aqui é um princípio, né? A água e a Ruach. Mas isso nós vamos estudar mais à frente, quando nós vamos estudar sobre o gerar de novo, ainda nesse estudo. Bem, então aqui vem a luz como nascimento, né? E viu Elohim que a luz era boa, e fez Elohim separação entre a luz e trevas. Então é necessário que essa luz venha sobre nós, fazendo separação entre luz e trevas. As Escrituras, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, o Eterno, ele é luz e nele não há trevas alguma, né? O Messias, ele veio a luz dos homens. Então, através do Messias, através da palavra do Eterno, nós temos, essa luz vem até nós para fazer separação, né? Haja separação entre luz e trevas. Então aqui entra um princípio separador, que vai começar agora a separar. Então houve a luz, e aí entra o princípio separador para separar luz e trevas. Então aqui vai falar muito sobre a techuvá, o arrependimento, o retorno.
Então nós estávamos um caos absoluto, uma desordem, uma confusão, sem forma, vazio. E Aruar não desistiu de nós, estava ali pairando, e veio então a luz, e aí começou o processo de separação, de techuvá, para que a gente possa então estar retornando ao Eterno. E Elohim chamou chamou a luz de Ion, dia, e as trevas chamou Lailá, noite. E foi a tarde e a manhã o dia errado, o dia 1. É interessante que não aparece como o primeiro dia, na verdade o dia 1, dia errado. No verso 6 vai dizer assim: e disse Elohim, haja uma expansão no meio dos Maim, quer dizer, das águas. E haja separação entre Maim, que são as águas que vão ficar em cima, as águas superiores, e Maim, as águas que vão ficar embaixo, que é o verso 7. E fez Elohim a expansão, e fez separação entre os Maim, as águas, que estavam debaixo da expansão, e os Maim que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Elohim a expansão firmamento, cobertura. E chamou Elohim a expansão, o firmamento, a cobertura, de Shamaim, que é céus. E foi tarde e manhã, o segundo dia. Então, as águas, Maim, e as águas que ficam em cima, por isso que a expansão ali foi chamado de Shamaim, então as águas superiores. Então a palavra céus no hebraico, ela deriva de águas, então águas, Maim, céus, Shamaim, então é uma derivação. E foi tarde e manhã, o segundo dia. E disse Elohim, ajuntem-se os Maim, as águas, debaixo do Shamaim, das águas superiores dos céus, num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Então aqui agora vai ter o terceiro momento, que é a saída da terra de debaixo d'água. Então vai aparecer então o elemento seco, a terra seca. E chamou Elohim a porção seca Eretz, que é terra. Então, nós vamos entender aqui três momentos. O momento inicial, que é o momento em que estava ali um caos, estava ali uma desordem, estava ali... e aí precisava haver uma techuvá. Então, na nossa vida é assim. O segundo momento, que é aquele momento ali que está debaixo das águas, mas que vem a luz, né? Vem a luz. E aí, de repente, o terceiro momento é quando sai das águas. E aí, o que acontece? Vamos ler aqui o verso 10. E chamou Elohim a porção seca Eretz, e o ajuntamento, que é o Mikev, que é o ajuntamento do Ismaim, então o ajuntamento das águas, no hebraico se chama Mikev. Então Mikev não é a imersão, Mikev é o ajuntamento das águas. Então, nesse caso aqui, o ajuntamento das águas chamou de mares. Yaim. Então a diferença entre a palavra Maim, que é águas, e mares, que é Yaim, é que acrescentou no início da palavra uma letra, que é o Yud, a menor letra do hebraico. Então, ao colocar a menor letra do hebraico na frente das águas, as águas viraram mares. Então, uma pequenina letra, as águas viraram mares. Que transformação, né? E o Senhor faz grandes transformações em nossa vida. E viu Elohim que era Tov, que era bom. E Elohim disse: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. Então, depois que sai das águas vem a vida. Então, antes morte, antes estava caos, estava ali desordem. Então, depois que sai das águas, aí a terra vai gerar vida. Então, esse princípio é o princípio que Paulo vai falar lá em Romanos 6, que nós lemos no princípio.
Então, debaixo das águas, morte, sepultura. Saiu das águas, ressurreição, novidade de vida. Então, Shaul não está inventando nada. Ele tinha uma revelação da Torá do princípio. Porém, o povo perece porque falta conhecimento da Torá. Bem, ainda no verso 12 de Bereshit, de Gênesis 1, vai dizer assim: E Aeretes produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Elohim que era bom. E foi tarde e manhã, o terceiro dia. Então, o terceiro dia é o dia da ressurreição. O terceiro dia é o dia da vida, da novidade de vida. Então, a terra viveu isso. Então, esse princípio do terceiro dia é um princípio que está no primeiro capítulo das Escrituras da Torá. Então, isso está lá escondido, estava oculto lá na Torá. Mas a Ruach, ela traz a revelação. Então, esse princípio do Messias ressuscitar ao terceiro dia, que muitos se questionam, a Torá já começa a tratar sobre isso, mas de uma forma em mistério, mas que a Ruach traz a revelação. Então foi tarde de manhã, o terceiro dia. Então isso não é coincidência. Então o Senhor quer trazer o terceiro dia sobre nós, a questão da vida. E disse Elohim: haja luminares na expansão do Chamaim. Luminares na expansão do Chamaim, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, Moadim, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão do Chamaim, para iluminar a terra. Então, os luminares foram colocados para iluminar a terra. Quem é a terra nessa comparação? Nós estamos sendo comparados aqui à terra. Então, após sair da imersão e ser liberado sobre nós a palavra de produção de vida, de novidade de vida, de ressurreição, o Senhor não vai nos deixar sem referência. Então ele coloca para nós os luminares para fazer separação entre dia e noite. Esses luminares, nós entendemos que a nossa primeira luz é o próprio Eterno, porque ele é luz e nele não há trevas alguma. Ele enviou então Mashiach, que é a luz dos homens, deixou a sua palavra, que é luz para o nosso caminho, e tem levantado nossos irmãos, que são a luz do mundo. E o Senhor vai colocar esses irmãos, a sua palavra, enviar o Mashiach, Messias, para nós, para ser luz e aí fazer separação entre dia e noite. Então é um processo separador. Então aí a gente começa a um desenvolvimento, né? E também o Senhor colocou ali luminares para sinais, E é interessante essa conexão, né? Por quê? Porque quando o Senhor, o Messias, ele ressuscita, ele fala para os talmidim, para eles anunciarem as boas novas, que é uma palavra de luz, né? E em seguida ele fala sobre a imersão, para que eles imergissem as pessoas, e esses sinais seguirão aos que crêem. Então é importante que os sinais seguirão. E nós vamos entender mais sobre esses sinais quando nós formos estudar Atos. Porque em Atos, no capítulo 2, é interessante a gente ver isso, que quando Kefa, que é Pedro, ele traz aquela revelação de Iov, que é Joel, que é Joel, ele vai falar sobre sinais. Ali eles acabaram de ser imersos, só que imersos na Ruach, né? E aí após a imersão da Ruach vem sinais também, diz assim:
E também, Atos 2,18. Atos 2,18 em diante, diz assim: e também da minha ruach derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Então são sinais. Então falam aqui de sinais. Então, como é interessante a gente se aprofundar na Torá para poder entender, porque para entender o fim é necessário entender o princípio, né? Bem, então o Senhor, vamos voltar para Bereshit, então, Gênesis 1, no verso 14, quando fala: e sejam ele para sinais, os luminares, e para os modim, que são os tempos apontados. Esses modim vão ser as festas que o Eterno vai estabelecer, vai apontar períodos, e esses períodos são os modim. Então, a festa de tabernáculo, que é Sukkot, a festa de Shavuot, Pentecoste, e os demais modim, os tempos determinados, apontados. E aí o que acontece? Quando nós somos imersos, né, nós saímos daquele estado ali que fomos colocados na conexão com a morte do Messias, com a sepultura do Messias, e aí ao sair nós somos conectados com a sua ressurreição, com a vida, com a novidade de vida. E o Senhor vai fazendo grandes coisas assim por nós. Ele vai começar a trazer os seus tempos determinados, os seus modim sobre nós, as festas, né? Diversos momentos ali especiais de festa, ou seja, revelações naquelas festas. Então são coisas grandes que o Senhor quer trazer para nós, né? Os seus modim, os seus tempos determinados. Não é o meu tempo determinado, tá? E aí diz, e para dias e anos. Então, quando a gente passa por esse processo, já temos uma total consciência que é o Eterno que vai organizar o nosso tempo, determinar o nosso tempo. E nós vamos nos curvar ao tempo que o Eterno nos dá, ou seja, a vontade do Eterno. Não é da nossa maneira, mas é da maneira dele. Então vocês estão percebendo como é importante as pessoas serem imergidas da maneira correta, com o entendimento correto daquela imersão. Porque tem pessoas que às vezes veem a imersão, a Tevilá, o batismo, como uma entrada para uma nova religião, como um rito religioso, de iniciação religiosa para uma instituição, para se tornar membro de uma instituição religiosa. Muitas vezes não é trazido a revelação da imersão profunda, para que ela faça com entendimento. Então muitos ali entram nas águas, e quando sai das águas é para fazer selfie, é para tirar foto, é para correr para abraçar Beltrano e fulano, para pousar, para foto, etc. E nós vamos nos aprofundar sobre este estudo e vamos ver que a Tevilá, a imersão, é algo muito profundo e deve ser feito com o entendimento. Bem, nós estamos ainda em Bereshit 15, capítulo 1, versículo 15, e agora vamos para o 16. Diz assim: e fez Elohim os dois grandes luminares, o luminar maior, que é Maor Gadol, para governar o dia, e o luminar menor, Maor Ha-Katon, para governar a noite. E fez as estrelas, Kohavim. Interessante que Kohavim, estrelas, na revelação, é usado muito para representar os malahim, os mensageiros, os anjos, né? E
E aqui o Senhor coloca ali os malahim, quer dizer, as estrelas. Eu estou fazendo uma comparação, né? Então, hoje para nós, então são destacados ali malahim para nos guardar. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que tu não tropecem em pedras. E esses malahim, nós vamos ver nas Escrituras, como no livro de Daniel, como no livro de Revelação, o livro de Apocalipse, trazem uma luz, um entendimento sobre as Escrituras. E o Senhor tem colocado seus mensageiros, né, para trazer luz para nós nas Escrituras. Tanto mensageiros físicos, né, irmãos, como mensageiros mesmos dos chamaim, dos celestiais, como foi no caso de Daniel, como foi no caso de Yohanan, né? E isso não é restrito àquele tempo, mas também para nós também hoje. Só fazendo um parênteses, é claro que os malahim do Eterno, que trouxer luz, é dentro da palavra, alinhado com a palavra. Bem, verso 17. E Elohim os pôs na expansão dos chamaíns para iluminar a terra. Então, o sol, a lua, as estrelas, para iluminar a terra. Isso aqui tem outras aplicações, outras revelações aqui, mas eu queria me ater no momento nesse ponto. O verso 18 diz assim: para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e trevas, e viu Elohim que era bom. Então, quem vai governar o dia e a noite não era a terra, tá? Era os celestes. Então, que eram o sol, a lua, né? O luminar maior, o luminar menor e as estrelas. Bem, e viu Elohim, assim, aí para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Elohim que era bom. Então, no verso 18, que é Bereshit 1:18, Gênesis 1:18, diz assim: e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas, e viu Elohim que era bom, e foi tarde de manhã, o dia quarto. Então veja como é importante a gente estudar sobre esses conceitos iniciais aqui em Bereshit, para ter um entendimento melhor sobre a questão da imersão, para que a imersão seja feita realmente com entendimento, com profundidade, não com superficialidade. Bem, então vamos para o segundo estudo, que é sobre a imersão da terra no dilúvio. Então agora nós vamos para Bereshit, Gênesis 6. Então vocês abram aí Bereshit 6 a partir do versículo 5. Então agora nós vamos entrar no estudo sobre a imersão da terra no dilúvio, para entendermos mais sobre a Tevilá, sobre a imersão, sobre o batismo, né? Então são princípios que estão na Torá, aqui no livro de Bereshit, né? Capítulo 6. Então vamos dar uma olhada aqui no capítulo 6. Diz assim, verso 5: e viu Yahvé que a maldade do homem se multiplicara na terra. Então olha a terra aqui novamente. Nós vimos que a terra aqui nos representa, né? E que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração, do homem, era só má todo o dia. Então arrependeu-se Yahvé de haver feito o homem na terra, e pesou-lhe em seu coração. Então ele se entristeceu. Então aqui arrependeu-se Yahvé de ter feito o homem. Então
essa techuvá, esse retorno, né? Então é um retornar ao princípio. Então Yahweh vai então retornar a terra como estava antes, debaixo da água, e aí vai recomeçar com a família Noé e sua família. Então, verso 7 diz assim: E disse Yahweh: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até as aves dos chamaim, porque me arrependo de os haver feito. Noar, porém, achou favor, favor aos olhos de Yahweh. Então aqui a gente vê que o favor imerecido, né, o já estava presente no princípio, aqui em Bereshit. Alguns pregam que o favor, que eles usam como termo graça, lá vem no Novo Testamento, na Brit Hadashah, na Aliança Renovada. Porém, a misericórdia do Senhor, né, esse favor imerecido, ele já estava presente desde o princípio. O Senhor podia ter ali destruído nossos pais, Adão e Havá, no Éden. Poderia aqui ter destruído toda a terra, inclusive Noé e a família dele, mas o Senhor, né, favoreceu Noé e a sua família. Então, a misericórdia do Senhor, o favor, é a causa de não sermos consumidos. E isso já está, né, nas Escrituras antes da Brit Hadashah do Novo Testamento. No caso, por exemplo, de Davi. Davi poderia ter sido apedrejado e morto, porque ele cometeu adultério. Mas ele entrou em arrependimento e achou o favor, a misericórdia ali do Eterno. Bem, e aí o que acontece? No verso 11, que é Bereshit, Gênesis 6:11, diz assim: A Eretz, a terra porém estava corrompida diante da face de Elohim, e encheu-se a terra de violência. Então, olha aqui a questão da terra, né? A terra estava corrompida. A terra encheu-se a terra de violência. E muitas vezes isso retrata o nosso passado, né? Em que nós estávamos corrompidos, cheios de violência. E foi necessário que o Senhor tivesse misericórdia de nós e nos desse um recomeço. Então as pessoas veem o dilúvio como algo destruidor apenas, mas não entendem que há 3 tempos: o antes do dilúvio, que foi esse período de pecado, de corrupção, de violência; o durante, que ali representa a morte e a sepultura; e o depois, que vem o retorno à vida, o renascimento, a ressurreição. Então, o verso 13 diz assim: Então disse Elohim a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra, então nós, né, a terra está cheia de violência por causa deles, e eis que os desfarei com a Eretz, com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. E aí segue, no versículo 17 diz assim: Porque eis que eu trago um dilúvio de maim, de águas, sobre a Eretz, sobre a terra, né? Interessante isso, sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há ruach, a espírito de vida, debaixo dos chamaim, né? Céus. Tudo o que há na Eretz, na terra, expirará, então vai morrer. Então olha aqui a figura, né? Virá um dilúvio de maim, de águas, sobre a terra,
Então irá cobrir a terra de água, e tudo que há na terra expirará. Então aqui a morte e a sepultura. Irmãos, o Senhor poderia ter fulminado toda aquela geração com pragas, de outras maneiras. Porém, Ele trouxe, na verdade, Maim, as águas. Então, aqui há um princípio de purificar. Aqui há um princípio de restaurar. Mas antes de a gente avançar, é interessante que a gente verifique na Brit Hadashah, no Novo Testamento, esse entendimento, né, desse paralelo do dilúvio com a imersão no Messias, com o batismo, né, com a Tevilá. Então nós vamos fazer então uma análise disso em Kefa. Então vamos para a primeira carta de Kefa, de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 18. Então vamos fazer aqui a leitura em 1 de Kefa 3:18, 1 de Pedro 3:18, diz assim: porque também Mashiach, o Messias, padeceu uma vez pelos pecados, o Tzadik, o justo, pelos injustos, para levar-nos a Elohim. Então, isso aqui está embutido a Teshuvá, né? O retornar a Elohim, o levar a Elohim. Morto na verdade na carne, o Mashiach, né? Morto na verdade na carne, mas vivificado pela Ruach, pelo Espírito, no qual também foi e proclamou aos Ruhot, espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Elohim esperava nos dias de Noé, aos dias de Noé aqui, né? Enquanto se preparava a arca, na esperança que se arrependessem. Isso está no aramaico, né? Na Peshita traz essa frase, na esperança que se arrependessem, na qual poucos, isto é, 8 almas, nefesh, né? Pessoas, se salvaram pela água, ou seja, através da água, né? Se salvaram através da água. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva a imersão, né? Tevilá, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Elohim, pela ressurreição de Yahushua HaMashiach. Então você vê aqui a figura, né? Aqui Kefa, ele vai trazer essa comparação, né, entre a nossa imersão no Mashiach, o nosso batismo no Mashiach, Tevilá, e a imersão ali da terra, ali nos dias de Noé, e aquela salvação daquelas vidas que se salvaram através da água, ali com a arca. O verso 22 diz assim: o qual está à destra de Elohim, tendo subido aos Shamaim, céus, havendo-se-lhe sujeitado os Malahim, mensageiros, e as autoridades, potestades, né? E as potências, os poderes. Então aqui nós vemos claramente esse entendimento de Kefa, como nós vimos também o entendimento de Shaul, de Paulo, ali em Romanos capítulo 6. Então, por isso que nós estamos trazendo esse entendimento do princípio, para a gente compreender melhor sobre a imersão. Então, eu fiquei muito assim contente quando o Eterno me trouxe esse entendimento da imersão dali da terra, tanto em Bereshit, Gênesis 1, como em Bereshit, Gênesis 6, aqui com o dilúvio. Vamos voltar aqui para Bereshit, né? Gênesis 6, o verso 18 diz assim: mas contigo estabelecerei a minha Brit, a aliança. Maravilha, né? Que a gente vai passar, né, pela imersão, né, ali, e o Senhor estabelecer a aliança conosco. E entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo.
E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. E aí quando em Bereshit, Gênesis 7, a partir do verso 1, vou ler aqui o verso 1, diz assim: Depois disse Yahweh a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és tzadik, justo, diante de mim nesta geração. Então Noé, ele era um tzadik, um justo tzadik, uma pessoa separada ali diante do Eterno naquela geração. Isso aqui tem outros coisas aqui envolvidas, mas nós não vamos aqui tratar sobre a corrupção que houve naquela época. Mas vamos para o verso 11, diz assim: No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, então as águas de baixo, e as janelas dos chamaim dos céus se abriram, então águas de cima. E assim trouxe a Tevilá, a imersão, o batismo na terra, com águas de baixo e a aspersão, as águas derramadas de cima. Então aqui nós temos essas duas figuras, tanto as águas de baixo como as águas que vieram de cima. E aí existe tanta guerra, entre grupos de guerras que eu falo assim, ideológicas. É por aspersão, é por imersão, Então aqui nós temos essas duas figuras aqui juntas. Maravilha, E aí, verso 12, nós estamos no capítulo 7, verso 12, diz assim: E houve chuva sobre Aeretes, 40 dias e 40 noites. Olha as águas vindo de cima, Interessante isso. E prevaleceram os Maim, as águas, e cresceram grandemente sobre Aeretes, sobre a terra. Então as águas cobriram a terra. E a arca andava sobre os Maim, as águas. E aqui é interessante de fazer um paralelo, Porque lá em Bereshit, Gênesis 1, Aruah se movia, pairava sobre a face das águas. E aqui agora vai ser a arca, A arca, ela vai parar e se mover ali sobre a face das águas do dilúvio. Que tremendo, Maravilha. E aí o que acontece? Então aqui fala que a arca andava sobre os Maim, as águas. Verso 19: E os Maim prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todos os chamaíns foram cobertos. Então aqui foi uma imersão completa. Totalmente a terra agora estava debaixo d'água. Então foi uma imersão completa. Não ficou nada de fora, Não ficou nenhum monte. A água foi subindo, e aí cobriu completamente a terra, assim como era ela coberta lá no início, no princípio. Vocês lembram que a terra estava totalmente coberta, e aí o Senhor divide as águas, e aí ficam as águas de baixo, e aí parte das águas são transportadas para cima e há uma expansão no meio, que é o firmamento. E aí essa expansão, as águas ficam as águas superiores e as águas de baixo. Com o dilúvio, essas águas superiores voltaram e aí cobriram toda a terra, ficou ali coberta. Então foi uma imersão ali completa nas águas. Houve aquela aspersão, a água derramada, mas por fim se cobriu tudo. Então isso aqui é uma revelação assim tremenda para que a gente entenda, esse princípio do purificar, do recomeçar. No verso 20, 7:20 diz assim: 15 côvados acima prevaleceram os Maim, as águas, e os montes foram cobertos. Então, acima dos montes, ainda dos montes mais altos, ainda tinha 15 côvados de água.
no versículo 21 diz assim: e expirou toda a carne que se movia sobre a terra. Veja que o foco dessa morte foi daquilo que se movia sobre a terra. Não trata sobre a questão dos peixes, né? Eles continuavam ali nas águas, tudo bem, mas foram sobre toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Versículo 22. Tudo que tinha fôlego de ruar, de espírito de vida nas suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Então aí Shaul vai falar dessa morte, quando a gente está imerso. Que tremendo a pessoa ser imersa, tendo esse entendimento, que ela vai passar ali, ela vai ser conectada com a morte do Mashiach, mas em seguida ela vai ser conectada com a vida do Mashiach e a ressurreição, né? E essa purificação. Então isso é muito importante, a gente ter esse entendimento, né? E firme na aliança, né? Na aliança. No verso 23 diz assim: assim foi destruído todo ser vivente que vivia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do chamaim, dos céus, e foram extintos da terra. Então foram extintos. Então aquilo, o passado, irmãos, foi extinto, foi sepultado com Mashiach, com Messias, na morte do Mashiach. Então aquilo foi extinto. E ficou somente Noa e os que com ele estavam na arca. Então agora vamos para Bereshit, Gênesis 8, verso 1. Diz assim: e lembrou-se Elohim de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam com ele na arca, e fez passar Elohim Ruach sobre a terra. Então aqui agora Aruah, lembra lá no princípio? Aruah pairava, se movia sobre a face das águas, e agora Aruah vem novamente sobre ali. E aquietaram-se os Maim, as águas. Então as águas ali se aquietaram. Tremendo, né? Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do chamaim, e a chuva dos chamaim deteve-se. Então aquele vento, Aruah, está traduzido às vezes como vento, mas no hebraico está a palavra Aruah. E aí aqui as circunstâncias começam a mudar. E como a gente precisa, né, da Aruah. E é interessante, irmãos, a gente entender esse princípio. Aonde estava o mover da Aruah? Ela estava pairando sobre a face das águas. E a terra estava onde? A terra estava debaixo das águas. Então quando a terra sai debaixo das águas, ela sai da dimensão das águas. E o que é que estava sobre a face das águas? Aruah. E aí ela sai das águas e entra na dimensão da Aruah. Então isso é muito tremendo, né? É muito tremendo esse entendimento, né? E nós, ao sairmos das águas, vamos então essa conexão profunda com a Aruah. Você se lembra do Mashiach, do Messias, após a imersão? Então quando ele saiu das águas, desceu sobre ele Aruah. Que maravilha, não é isso? Então aqui a gente vê essa questão, né? Da Aruah estava ali, e aí a chuva se deteve. Verso 13: e aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, os Maim se secaram de sobre a Eretz, a terra. Então quando que os Maim se secaram de sobre a terra? No primeiro dia do primeiro mês. Então aqui é um recomeço.
é um ano novo, né? Não no nosso calendário, o calendário pagão, né? Calendário gregoriano, que dá honra a Jano, mês de janeiro. Jano é um deus romano, mas aqui é o calendário do Eterno. O primeiro mês nas escrituras é o mês onde acontece o Pessa, que é a passagem, né? O pessoal usa no português a Páscoa. Então é naquele mês que é o primeiro, que foi isso que o Eterno disse: este vos será o primeiro mês do ano. Então aqui no primeiro dia do primeiro mês as águas se secaram. Então o Senhor quer trazer sobre nós um novo ciclo, um novo tempo, né? Um novo ano, novidade de vida. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. No segundo mês, aos 27 dias do mês, Aretes estava seca. Então falou Elohim a Noa, dizendo... Então, que maravilha, né? Depois da imersão nas águas, o que é que vem? Arua, não é isso? E aqui vem uma voz dos céus, é o Pai, né? Elohim, dizendo... Lembra do que aconteceu com Machia? Ele ali, quando ele saiu das águas, né, veio Arua sobre ele, e o Pai falou: este é o meu filho amado. Então devemos estar atentos ao que o Pai quer nos falar. Como nós estávamos lendo aqui em Bereshit capítulo 8 versículo 15, diz assim: então falou Elohim a Noa, dizendo... Então após, né, o dilúvio, após as águas, a terra sair ali das águas, né, as águas serem removidas, o que acontece? O Pai fala para Noa. E a gente lembra disso aqui do Machia, do Messias. Ele foi imerso nas águas, quando ele saiu veio que Arua, que a gente viu aqui que Arua se moveu, e ouviu então o Pai falar: este é o meu filho amado. Então a gente tem que estar atento. A gente vai ser imerso nas águas, a gente vai sair das águas. Então há conexão. Vamos estar atentos ao que o Pai quer nos falar. O Senhor quer nos falar. Só que infelizmente muitas pessoas, após a imersão, quer sair para tirar foto, para abraçar um parente, um amigo. Não tem um entendimento desse mover aqui. É um momento especial, mas muitos perecem porque falta entendimento. Como a gente viu aqui, entendimento da Torá. E nós estamos estudando aqui a Torá para ter um entendimento mais profundo sobre a imersão. Então vamos nos imergir com esse entendimento de que Arua quer vir sobre nós de uma forma tremenda e o Pai quer nos falar de uma forma especial. E aqui ele fala, né? O Eterno fala ali com Noa, dizendo, o Eterno Elohim. Versículo 16: sai da arca. Sai da arca. Tu com tua mulher e teus filhos, e as mulheres e teus filhos. Então é uma palavra profética aqui, né? Sai da arca. Então agora você vai vir para um recomeço, uma vida, né? Então a gente foi sepultado ali com o Messias, mas a gente não ficou ali. Veja que Noa, ele passa pelas águas, né? Porque as águas vieram, as águas de baixo, mas vieram as águas de cima. Então imagina o impacto dessas águas de baixo com a arca e as águas de cima. Então a arca foi lavada, a arca foi batizada, foi imersa, tanto pelas águas que vieram de baixo como as águas que vieram de cima. Mas não era para ele ficar o tempo todo na arca, agora era de sair da arca, sair da arca. Então aqui é a ressurreição, né? É o Lázaro sai para fora, né? Então vem para fora. Então é a hora da ressurreição. Verso 20 diz assim: e aqui sai da arca, tu
com tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Então, interessante a gente ter o entendimento que a palavra, a gente tem que buscar não só, né, essa novidade de vida para nós, mas para a nossa família, né? Eu e minha casa serviremos a Yahweh, né? Bem, e no verso 20 diz assim: e edificou Noé, um altar a Yahweh. Então, adoração. Que maravilha! Agora é uma vida de adoração. É prestar adoração. Então, o que é que a terra que antes estava contaminada, agora a terra, ela presencia ali a adoração ao Elohim Raim, ao eterno, ao eterno vivo, né? A Yahweh. E aí ele tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto, né? Oferta queimada sobre o altar. E aí, qual é a nossa atitude depois da imersão, né? A atitude de Noa foi adorar a Yahweh. Mas infelizmente tem pessoas que após a imersão vai bater papo com a B e C, fotos, é algo totalmente assim desvirtuado do princípio. Mas por quê? Porque falta conhecimento. Então, nós estamos aqui para criticar pessoas, nos achar superiores a alguém, apenas ensinar, passar o conhecimento para que eles entendam um real sentido. Muitos acham que o batismo, a imersão é apenas um símbolo, né? É um símbolo, mas não é símbolo, é uma realidade espiritual. E a gente precisa entender essa realidade, entrar nessa realidade. Bem, então aqui fala sobre essa adoração. Agora vamos para o capítulo 9 de Bereshit 9, verso 1 diz assim: e abençoou Elohim a Noa. Que maravilha! Então a gente foi imerso nas águas, né? A gente foi imerso nas águas. E aí agora, nessa nossa atitude, né, de novidade de vida, de adorador do Eterno, aí vem Elohim e nos abençoa. E abençoou Elohim a Noa e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então aquela palavra dada aos nossos pais, né, Adão e Havá, Adão e Eva, foi agora essa aliança que foi feita lá com Adão e Eva. Aqui essa aliança é refeita, renovada com Noa. Então a gente vai ver que a aliança do Eterno vai sendo renovada. Só que esse assunto da aliança é um outro estudo. Então depois vocês podem estarem assistindo o estudo sobre a aliança. Mas aqui a gente vai só pincelar, né? Tocar nesse ponto. Então aqui vai frutificar, multiplicar, encher a terra. Então a terra agora vida, ressurreição, novidade de vida. E isso é uma palavra para nós, né? Uma palavra. Então aquele momento anterior, onde se multiplicou ali a iniquidade, agora depois da imersão é frutificar e multiplicar e encher a terra com as maravilhas do Eterno, né? E o verso 9 diz assim, então Bereshit 9:9, Gênesis, né? 9:9. E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Então aqui falando sobre a aliança, né? Aliança. Verso 12. E disse-lhe Elohim: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. E aqui a gente já fez aquela analogia, aquela comparação, entendimento de nós como
é a questão da terra, né? Porque nós somos pó. E aqui é um sinal para a terra. Lembram de Bereshit, que o Senhor depois colocou ali os luminares como sinais? E aqui fala sobre um novo sinal, né? O sinal da aliança, que o Senhor coloca ali, o arco da aliança. Nós não usamos o termo arco-íris, porque o termo íris era uma deusa, então um ídolo pagão da Grécia, e diz a religião grega que são os sinos de Shedim, de demônios. As pessoas querem dizer que é um mito, mitologia. Não usa esse termo mitologia, é ensinos de Shedim, de demônios. Então essa íris, quando ela era uma mensageira de Zeus, esse ser demoníaco. Então quando saía para levar as mensagens de Zeus, ela deixava um rastro de cor e luz nos céus. Então por isso que os gregos chamavam o arco de íris. E isso veio para o nosso idioma português. Só que não é o arco de íris, né? Isso aí é um engano. O arco é da aliança do Eterno conosco, com a terra. Então um sinal. E no verso 20 vai dizer assim: e começou Noé a ser lavrador da Adamá, do solo, né, ali da terra, e plantou uma vinha. Então ele vai ser ali lavrador. Então a terra agora vai ser lavrada por Noé. Então há um caminho depois dessa imersão, há um trabalho muitas vezes árduo, o trabalho de lavrador, mas é necessário para termos boas colheitas, né? E o que é que nós estamos fazendo após a imersão, né? Então aqui entra o papel de lavrar, de trabalhar ali a terra. Então, irmãos, é interessante a gente verificar aqui, nós tratamos sobre as duas imersões da terra. A primeira imersão ali em Gênesis 1, Bereshit 1, e aqui é a imersão da terra no dilúvio. Então entenderam por que o Eterno escolheu o dilúvio e não a praga para dizimar todos? Porque aqui é um princípio que a gente passaria também na imersão ali do Mashiach. Mas nós vamos entrar agora mencionar um pouco sobre a terceira imersão da terra, que ainda não aconteceu, que é a imersão no fogo. Bem, então nós estamos estudando sobre as imersões da terra. Falamos das duas imersões, da imersão com água, né, nas duas imersões, e mencionamos que haverá uma terceira imersão da terra no fogo. Isso está em 2ª carta de Kefa, Pedro, capítulo 3, diz assim o verso 3: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, que zombaria, andando segundo as suas próprias cobiças. Então, parecendo com os dias de Noé, né? Como o Mashiach disse, né? O Messias falou que seria como nos dias de Noé. Então, 2ª carta de Kefa, capítulo 3, verso 4, diz assim: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde Bereshit, quer dizer, o princípio da criação. Pois eles de propósito ignoram isto, que pela davar de Elohim, pela palavra de Elohim, pela davar de Elohim, já desde a antiguidade existiram os Shamaim e a terra, que a terra foi tirada do Maim, da água, e no meio do Maim, da água, subsiste, a qual surgiu da água e através da água. Então está falando lá sobre o princípio. E aí vem o verso 6: pelas quais coisas
morreu o mundo de então, submerso. Então morreu, submerso, a morte, sepultura, né? Submerso em Maim, em água. Que profundidade de Kefa, né? Então aqui é submerso ali, coberto com água, né? Inundado. Verso 7. Mas o Chamaim é a terra de agora, pela mesma Davar, pela mesma palavra, pelo mesmo Davar, né, que é uma palavra masculina, pelo mesmo Davar, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas vós, amados, né, Haverim, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para Yahweh é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Yahweh não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para com vocês, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a techuvá, venham a retornar ao Eterno, né, em arrependimento. O dia de Yahweh virá, portanto, como ladrão, no qual os Chamaim, os céus, passarão com grande estrondo, com estrepitoso estrondo, e os elementos, ardendo, abrasarão, e se dissolverão, desfarão, desintegrarão, e a terra e as obras que nela há serão consumidas pelo fogo, se queimarão, serão expostas ao fogo, serão descobertas. Verso 11. Ora, uma vez que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, desfeitas, que pessoas não deveis ser em kadosh procedimento, em impuro procedimento santo, separado, né, em santidade, que é kedoshá, e em piedade e piedade. Então aqui é uma palavra de chamar a techuvá, ao retorno do Eterno. Então, é diante dessa nova imersão, aqui é a imersão no fogo, batismo com fogo. Então, que trará a destruição, né, dessa terra. Verso 12. Aguardando e apressando a vinda do dia de Elohim, em que os Chamaim em fogo se dissolverão, desfarão, desintegrarão, e os elementos ardendo, sendo incendiados, se derreterão, se fundirão. Então aqui a gente vê que nós podemos apressar a vinda do dia de Elohim. Por quê? Porque em Matitiarro, Mateus 24, verso 14, Matitiarro 24, 14, Mateus, o Messias disse que as boas novas do reino serão pregadas por testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, quando as verdadeiras boas novas do reino for pregada por testemunho a todas as nações, o fim virá. Então, quando conseguirmos cumprir isso, o fim virá. Infelizmente, as boas novas que têm sido anunciadas não têm sido essas boas novas do reino, muitas vezes adulteradas, deturpadas, não por má fé. As pessoas estão se empenhando em anunciar, mas muitas vezes elas receberam as boas novas ali adulteradas, contaminadas, ainda não foi restaurada essas boas novas. Então, alguns sim já estão anunciando as boas novas de uma forma restauradas, mas quando essas boas novas forem pregadas em testemunho a todas as nações, virá um fim. Então o fim não pode vir antes disso. Por quê? Porque como é que as nações serão julgadas por não ter dado crédito a esse testemunho, se essas boas novas estavam corrompidas? Então elas precisam ouvir as verdadeiras boas novas. Então essa é a chave da questão. Então cabe a nós anunciar essas verdadeiras boas novas. E se a gente fizer isso, a gente vai estar ali apressando a vinda do dia de Elohim. O verso 13 aqui de Kefa, né,
segunda carta de Kéfa, capítulo 3, verso 13, diz assim: Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos Chamaim, novos céus e uma nova terra. Que promessas? A gente encontra, por exemplo, essa promessa em Yeshayahu, Isaías 65, 65, né? 65, 17. Vocês podem conferir lá essa promessa. Então aguardamos novos Chamaim e uma nova terra, nos quais habita a Tzedekah, né? A justiça, né? Verso 14. Pelo que Haverim, amados, né? Haverim, amados, como estáis aguardando essas coisas, procurai cuidadosamente que por ele sejais achados em Shalom, sem mácula e irrepreensíveis, ou seja, sem defeito, sem mancha. Então, nós vemos aqui novamente um chamado a techuvá diante desse próximo batismo, dessa próxima imersão no fogo, dessa próxima Tevilá. Então, a gente precisa fazer techuvá. Então, aqui Kéfa está chamando ao arrependimento, assim como em Yohanan chamou João, né, ali o arrependimento diante da imersão nas águas. Então, ainda continuando falando sobre o batismo e a imersão no fogo, muitas pessoas entendem equivocadamente, né, essa imersão no fogo, e aí a gente precisa entender nessa perspectiva o que é que Yohanan, o imersor, né, João Batista, ele fala ali em Matitiarro, Mateus, capítulo 3. Então, ali no capítulo 3, ele vai chamar as pessoas ali ao arrependimento, né? Ele vai ali chamar as pessoas ao arrependimento. Então, nós vamos agora para a imersão de Yohanan para entender um pouco sobre essa questão da imersão no fogo. Depois a gente vai retornar com mais detalhe a imersão que Yohanan fazia. Mas ele vai ali chamar as pessoas ali ao arrependimento, e aí ele vai chegar no verso 10 e vai dizer assim, mas Matitiarro 3, tá? Verso 10. Mas eis que está posto o machado à raiz das árvores, pronto para cortar. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, o fogo aqui é para as árvores cortadas, tá? Então, tem aquelas árvores que elas bebem das águas do rio, né, da vida, mas tem aquela que é cortada e lançada no fogo. Então, ela vai ser ali imersa no fogo, vai trazer ali destruição. Eu, na verdade, realizo a tevilá, a imersão, no Mikev Maim, então, no ajuntamento de águas, por causa da techuvá, né, do arrependimento, do retorno ao eterno em arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as sandálias. Ele nos trará a tevilá, a imersão, o batismo, o banho, na Rua Hakodesh e em fogo. Então aqui são dois, em Ruach e em fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua eira, e recolherá o trigo no celeiro, ao celeiro, mas queimará a palha em fogo que nunca se apaga. Entenderam? Então aqui a figura do fogo, no contexto, nós temos que entender o contexto. No contexto, verso 10, lançada no fogo, a árvore cortada. Verso 12, a palha que será lançada no fogo. Quem é trigo vai para o celeiro, a palha vai para o fogo. Então, entre o verso 10 e o verso 12, que está falando do fogo em destruição,
está claro ali que é o Mashiach que vai trazer dois tipos de imersão: a imersão na Ruach e a imersão no fogo. Então vamos ter aqui um entendimento dentro da Escritura. Então a imersão do fogo, ela é um juízo de trazer ali destruição. Então temos que, e não de muitas formas como as pessoas querem passar, que a imersão no fogo é uma coisa maravilhosa, né? É uma coisa, você imerse no fogo. Então a gente tem que entender aqui dentro do contexto das Escrituras. Então o povo perece muitas vezes porque falta conhecimento, e quando a gente vai entender, né, as Escrituras, a gente vai se aprofundando, né, no conhecimento assim do Eterno. Bem, então aqui a gente conclui falando dessas três imersões da terra, né? A primeira, a segunda e a futura ainda, que é a imersão no fogo. Então e essas figuras são figuras da nossa imersão, né? A imersão nas águas, a imersão na Ruach, né? E a imersão no fogo para aqueles que serão como árvores cortadas como palha, tá? Então agora nós vamos dar continuidade ao estudo, mas vamos entrar agora mais profundamente na imersão de Yohanan, né, de João ali, o Batista.